Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre adenovírus. O adenovírus, ele é um vírus não envelopado, apresenta uma partícula icosaédrica, né? Ou seja, é um poliédrico, com tamanho aproximado de 70 a 90 nanômetros de diâmetro. E esse capsídeo que envolve o adenovírus, ele apresenta três proteínas principais. É composto por 240 proteínas do tipo exons, que são essas proteínas em azul. Nós temos 12 bases de pentons, que são essas proteínas em amarelo. E também nós vamos ter nele presente 12 fibras de pentons, que são essa partezinha verde aqui em volta, né, que faz parte desse capsídeo. Além disso, o adenovírus ele é composto por uma única fita de DNA. O adenovírus faz parte da família Adenoviridae. Ela apresenta 7 gêneros diferentes que acometem animais diferentes. O mastodenovírus acomete mamíferos. O aviadenovírus acomete aves. O atadenovírus acomete bovinos, ovinos, marsupiais, patos e cobras. O ciadenovírus acomete sapo, peru, aves de rapina. E o Ishita-adenovírus acomete peixes. Então, nós temos diversos tipos de adenovírus, né, divididos em classes, mas o que mais nos interessa é o mastodenovírus, que vai acometer os mamíferos e, consequentemente, pode acometer o ser humano. E nós temos aí diversos adenovírus que acometem o ser humano. O adenovírus que acomete humanos é dividido em 7 tipos diferentes. E esses 7 tipos ainda são divididos em subtipos. Então, nós temos o adenovírus humano A, que apresenta 3 subtipos, o adenovírus humano B, que apresenta 10 subtipos diferentes, o adenovírus do tipo C, que possui 5 subtipos. Nós temos também o adenovírus D, que apresenta 35 subtipos. O adenovírus Z, que tem um subtipo só, que é o subtipo 4. Temos também o adenovírus F, que apresenta 2 subtipos, 40 e 41. E o adenovírus G, que apresenta um subtipo. Então, se nós fôssemos somar todos os subtipos de adenovírus, nós teríamos 57 tipos de adenovírus que acometem os humanos. O adenovírus ele apresenta uma característica muito interessante, que ele consegue infectar e replicar-se em células epiteliais, e por isso ele consegue acometer trato respiratório, gastrointestinal, olhos, bexiga e fígado. Depende, é claro, da porta de entrada. Então, a multiplicação inicial do vírus ela pode acontecer, por exemplo, na mucosa da faringe, na conjuntiva ou até mesmo no epitélio da mucosa intestinal. Então, depende dessa porta de entrada e também depende do tipo de vírus. Alguns vírus vão ter uma afinidade maior por algum desses órgãos. Nós já vamos ver aí numa tabela, eu coloquei mais ou menos onde cada um desses tipos de vírus pode estar infectando. Ela também, além de ser uma doença aguda, que tem os sintomas logo após a doença, pode persistir como uma infecção latente, contaminando as adenoides e também as tonsilas. Mesmo após meses depois da infecção inicial, pode
pode-se encontrar o vírus nas fezes. Então, ele continua a ser eliminado por um grande tempo nas fezes. Em relação à resposta imunológica, nós geralmente temos uma resposta muito boa contra o vírus, tá? Conseguimos combater ele igual diversos outros vírus. É claro que depende muito da idade e do estado imunológico. Crianças são bem acometidas por esse vírus e podem ter uma infecção bem grave por ele, tá? Então depende muito aí da criança, do estado imunológico dessa criança e também o estado imunológico do adulto. Nós sabemos que pacientes imunocomprometidos vão ter uma resposta imunológica muito menor do que um paciente que a imunidade está normal. Uma característica interessante desse vírus, igual vários outros vírus, é que nós conseguimos ter imunidade contra ele. A imunidade geralmente fica em torno aí de 10 anos. É difícil, é muito raro acontecer uma reinfecção pelo mesmo sorotipo. Por quê? Porque nós produzimos anticorpos e nós temos imunidade, acabamos tendo imunidade adquirida a esse vírus depois que nós nos infectamos uma vez. Muitos pacientes vão ter a doença e não vão ter sintomas nenhum. Pode acontecer, dependendo da imunidade dessa pessoa. Então, acaba pegando esse vírus, mas não tem nenhum sintoma, e isso faz com que você possa até ter contato novamente, mas como você tem imunidade, teve imunidade adquirida, você acaba também não tendo nenhum sintoma em relação a ele. Eu coloquei nesse quadro as principais espécies que acometem humanos e as principais doenças associadas. Então, o adenovírus do tipo B, ele causa febre faringoconjuntival, doença respiratória aguda, pneumonia, faringite febril aguda em crianças e persistência no trato urinário, ou seja, ele acaba ficando por muito tempo no trato urinário porque ele acaba acometendo a bexiga. Já o adenovírus do tipo C, ele causa faringite febril aguda em crianças pequenas e também pode acometer o tecido linfático, produzindo uma infecção latente. O adenovírus humano do tipo D é o ceratoconjuntivite, ou seja, ele acomete os olhos. O adenovírus do tipo C, ele pode causar doença respiratória aguda com febre e pneumonia. E o adenovírus F e G causam gastroenterite. Nós podemos observar, por esse quadro, que as infecções mais frequentes são respiratórias. E nós vamos ter alguns sintomas como se fosse o da gripe, com tosse, congestão nasal, coriza, febre, calafrio, mal-estar, dor de cabeça, que são coisas comuns na influenza. Porém, a evolução da doença do adenovírus é mais rápido que a influenza, em torno mais ou menos aí de uma semana. Como eu falei para vocês, em adultos vai ter como se fosse uma gripe, digamos assim, né? Como se fosse uma gripe comum. Mas tem que ter um cuidado especial, principalmente com crianças. Pneumonia causada por adenovírus em criança causa uma mortalidade de 8 a 10%. É uma mortalidade bem alta e por isso nós temos que ter esse cuidado quando falamos em crianças. O adenovírus ele apresenta uma distribuição mundial, ou seja, está presente no mundo inteiro. Ele é disseminado normalmente por secreção respiratória, principalmente os adenovírus que acometem o sistema respiratório,
mas nós podemos ter a disseminação por fomites, não sei se vocês lembram desse termo, mas são objetos infectados. Quando nós falamos de criança, a infecção via fecal-oral é bem comum, principalmente aqueles adenovírus que causam gastroenterite. E quando nós falamos de adenovírus que acometem os olhos, essa mania, né, que nós temos, e é bem comum, de levar a mão suja aos olhos, pode causar aí a infecção do olho, tá? Então tem que cuidar muito em relação a isso. Eu até sempre brinco com os meus alunos, né? Nós temos sempre, agora mudou muito, né? Mudou literalmente o nosso jeito de ser. Mas antigamente, muito poucas pessoas chegavam em casa e iam direto lavar a mão. Às vezes ficavam lá, passavam 15, 20 minutos dentro do ônibus, segurando, né, lá no ônibus, pegando em vários objetos, chegava em casa, ia comer, coçava o olho, e isso fazia com que a doença tivesse uma facilidade muito grande para disseminação. Eu acredito, assim, que muitas doenças vão diminuir a disseminação depois desse nosso coronavírus, né? Por quê? Porque nós vamos ter uma mania maior de lavar a mão toda vez que chega em casa. Eu acho que isso tem que ser levado para a vida, né? Chegar em casa, lavar a mão, passar álcool na mão, tudo que a gente está fazendo atualmente para poder diminuir até mesmo a disseminação de outras doenças, tá? Em relação ainda às doenças mundiais, 8%, ouçam bem, 8% das doenças clinicamente relevantes no mundo são causadas pelo adenovírus. É bastante. Tanto, né, que tem diversos subtipos, e eu acredito que seja por isso e por ele estar numa distribuição mundial que ele acomete tanto os seres humanos. De 3 a 5% de todas as doenças infecciosas da infância são acometidas pelo adenovírus. E em relação à doença respiratória, até 2015, tá? Nós tínhamos aí de 2 a 4% das doenças causadas pelo adenovírus. Quando nós falamos em distribuição sazonal, nós temos que ter em mente dois tipos aí de adenovírus: os que causam doenças respiratórias e os que causam gastroenterites, que estão envolvidas com o sistema gastrointestinal. Então, em relação às doenças respiratórias, vai ser comum mais no inverno, porque a gente fica em ambiente fechado e o vírus ele acaba se disseminando mais facilmente. E quando nós falamos em gastroenterite, a facilidade de disseminação dele é maior no verão. Então, é mais comum. Tanto que vocês vão ver essas viroses, né? Elas são bem mais comuns no verão, até porque a gente sai mais, acaba indo mais em parque e acaba até mesmo se descuidando mais, indo em piscina e acaba podendo estar em contato com o vírus. Em relação ao diagnóstico laboratorial, nós podemos fazer o isolamento viral e a detecção do antígeno ou ácido nucleico. Mas lembram-se que eu falei para vocês em uma aula aí, em relação aos diagnósticos, que nós precisamos observar o tempo que o vírus vai estar presente e o local onde ele está presente, porque senão não adianta mandar para diagnóstico. Então, em relação à infecção aguda em adultos, nós vamos ter a presença de 1 a 3 dias desse vírus na garganta do adulto. Em relação a doenças respiratórias em crianças, nós podemos observar o vírus de 3 a 6 semanas na garganta e nas fezes da criança.
Em relação à faringoconjuntival, nós podemos observar o vírus de 3 a 5 dias no nariz, garganta, fezes ou olhos. Por quê? Porque ele acomete a faringe e os olhos. Então, ele vai estar presente nessas duas regiões, nessas, né, trato respiratório, olhos. E por que nas fezes? Nas fezes porque muitas vezes a gente acaba engolindo o vírus, tá? Então é bem comum poder observar ele nas fezes também. Quando nós falamos da seroconjuntivite, pode-se fazer o diagnóstico em até 2 semanas com ele presente nos olhos. E em relação a pacientes imunocomprometidos, pode-se observar a presença do vírus de 2 a 12 meses ou até mais que isso na urina, na garganta e em biópsia dos órgãos. Ainda em relação ao diagnóstico laboratorial, nós podemos fazer o cultivo do vírus pela técnica de Shelville, podemos fazer a tipagem do vírus por sorologia, mas essa técnica de sorologia ela é pouco utilizada, o pessoal prefere utilização e identificação por PCR desse vírus, mas existe e por isso eu coloquei para vocês. Então, nós podemos fazer identificação por sorologia, utilizando um anticorpo de referência, fazendo aquela técnica de imunofluorescência com fixação do complemento, inibição de hemaglutinação e também soroneutralização. Em relação à identificação mais adequada, podendo observar os subtipos, recomenda-se a caracterização do DNA por hibridização ou PCR, que é a mais utilizada. Nós podemos ainda fazer a observação e detecção desse vírus pelo material fecal, através da microscopia, ou por secreções nasais, onde a célula está com vírus, está contaminada pelo vírus, e nós conseguimos observar a presença por imunofluorescência ou ensaios imunoenzimáticos utilizando o kit comercial. Em relação ao tratamento, atualmente não existe nenhum antiviral que combate o adenovírus. Então, nós temos muitos estudos que estão sendo realizados com diversos antivirais, mas nenhum deles apresentou um estudo conclusivo. Então, não adianta, pessoal, não tem ainda um antiviral que possa ser recomendado. Cabe ressaltar ainda que não adianta tomar antibiótico, tá? Então, o que acontece? O adenovírus, ele tem sintomas igual o da gripe. Então, a pessoa tem dor de garganta, dor de cabeça, febre e porque quer tomar um antibiótico. É muito comum isso acontecer. Então, nós temos que ter em mente, até para passar isso para o paciente, que não adianta ele tomar um antibiótico, porque não vai ter efeito. O que vai curar o paciente é o estado imunológico dele. Então, ele vai combater a doença. O próprio sistema imunológico vai combater esta doença. O que nós podemos fazer é tratar os sintomas. Então, tratar a febre, dor de cabeça, a coriza com soro, né, com sorinho. Então, pode-se fazer o tratamento dos sintomas. Quando é gastroenterite, tem que fazer reposição de eletrólitos. Então, nós utilizamos também o soro para fazer essa reposição. Utilizamos também, por exemplo, Gatorade, que pode utilizar para fazer reposição de eletrólitos. Tem que fazer a reidratação oral desse paciente e, claro, em casos mais graves, até a reidratação de forma parenteral. Mas somente, e atualmente nós só temos
medicamentos para tratar os sintomas dessas doenças acometidas pelo adenovírus. Em relação à prevenção e tratamento, atualmente nós só temos uma vacina de vírus atenuado. Essa vacina, ela só é eficaz para os subtipos 4 e 7. Esses subtipos 4 e 7 são responsáveis por doença respiratória aguda e vai acometer principalmente os recrutas militares recém-chegados. É uma doença que não é disseminada na população em geral. Então, não tem-se a necessidade de fazer uma vacina para toda a população e ela acaba sendo restrita aos recrutas militares. Acredita-se muito que esses subtipos eles acabam estando mais presentes nos recrutas devido à fadiga, o treinamento militar exaustivo, que acabam contribuindo para a infecção. Então, por isso, nós não temos a utilização pelo resto da população. Quando nós falamos de serotoconjuntivite, um modo de prevenir essa doença é a coração, ou seja, colocar cloro adequadamente nas piscinas. Por quê? Porque o cloro acaba matando o vírus e, consequentemente, diminui a disseminação da doença. Além disso, nós também devemos fazer uma asepsia dos equipamentos oculares, que são de multiusuários, para não ter o perigo de passar essa doença, de disseminá-la. Além disso, é claro, a prevenção também fica na lavagem de mãos, em cuidar para não colocar a mão no olho e também até os cuidados que nós temos atualmente com o coronavírus. Espirrar, cuida para espirrar, né? Não espirra na mão, espirra aí no nosso cotovelo, digamos assim. Então, tem que ter aqueles cuidados que nós temos para doenças respiratórias, para diminuir a disseminação, quando nós falamos, é claro, nos vírus que acometem o sistema respiratório. Então, pessoal, nossa aula hoje foi relativamente curtinha, né? Espero que vocês tenham entendido sobre adenovírus. E qualquer dúvida, é claro, me mandem uma mensagem, fico à disposição e até a próxima aula.